meus queridos alunos do 8º ano. Tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje, nós vamos fazer uma retrospectiva de todo o conteúdo matemático que foi visto nessa sequência de aprendizagem 1 da apostila Aprender Sempre, tá bom? Então, nós vamos dar uma revisada e depois, ao final da aula, vocês tiram dúvidas comigo. Pode mandar por e-mail, pode mandar então aqui nos comentários e nós tiramos dúvidas e pode mandar também para mim no meu WhatsApp profissional. Ok? Vamos começar. O primeiro conceito que nós vimos foi razão. Então, razão, pessoal, na verdade é uma divisão, tá? Então, nós podemos verificar aqui 3 conceitos relacionados à razão. Conceito de fração, então a razão de 1 para 2 é a fração 1/2, 1 para 2. Nós também podemos relacionar o conceito de divisão, razão de 1 para 2 é 1 dividido por 2, assim como esse daqui também é 1 dividido por 2. E comparação, razão de 1 para 2 significa que 1 a cada 2, ou seja, nós temos a comparação, né, a razão metade, tá? Então, esses 3 conceitos estão relacionados à razão. Então, lembrando que razão é uma fração, é uma divisão e é uma comparação, tá? Como eu disse aqui, metade, bom? Proporção. Ali, então, nós falamos sobre razão. Razão, como eu disse, é a comparação entre 2 números, tá? A proporção vai ser a comparação, então, entre 2 razões. Então, olha lá, comparação entre razões de uma mesma grandeza ou de grandezas diferentes. Então, o que eu uso para a proporção? Eu uso o cálculo em cruz. Se for a mesma resposta, nessa multiplicação em cruz, significa que foi uma proporção. Ou então, eu posso afirmar que isso é uma proporção devido ao sinal de igual, então eu faço o cálculo em cruz para eu descobrir esse valor do x, que foi o que aconteceu aqui. Então, cálculo em cruz ou frações equivalentes. Então, como que eu faço isso? 1 vezes x, x. 2 vezes 4, 8. X igual a 8. Ou por fração equivalente. 1 para virar 4, eu faço vezes 4. Então, também faço embaixo. 2 vezes 4, 8. Então, aqui é 8. Tanto faz as duas maneiras, eu chego na mesma resposta. Esse é o cálculo que eu faço, então, com proporção. Tá bom? Então, grandezas. O que são grandezas? Grandezas não são coisas grandes, como, né, o próprio nome induz, mas grandezas é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, por exemplo, o tempo, né, ele é uma grandeza, a velocidade, a distância, área, volume, número de alunos que eu estou contando, população, tudo isso são grandezas. Então, tudo aquilo que pode ser medido ou contado é uma grandeza. Comparando grandezas. Então, nós podemos ter 3 tipos de comparações entre grandezas. Então, isso quando eu estou comparando, significa que eu estou utilizando 2 ou mais grandezas. Bom, aqui no caso eu vou falar sobre 2. As grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais. O que são diretamente proporcionais? Quando elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Por exemplo, combustível total a pagar. Então, se eu comprar 1 litro de gasolina, né? Se eu colocar no meu carro 1 litro de gasolina, eu vou pagar R$5. Se eu colocar 2 litros, então eu vou pagar 10. Então, eu estou aumentando a quantidade de litros e eu estou aumentando o valor que eu vou pagar, porque isso é proporcional, tá? Outro exemplo também é velocidade e distância. Se eu andar mais rápido, correr mais rápido, eu percorro uma distância maior, tá bom? Então, isso também é. O que mais? Vamos lá, vou comprar caneta.
Se uma caneta custa R$1, 2 canetas vão custar R$2 e assim por diante. Quando eu também compro por quilograma, vou lá na quitanda, né, e compro 1 quilo de maçã, vai custar R$3. 2 quilos de maçã, R$6. Então, também aumenta na mesma proporção. O que significa isso? Se dobra um, dobra outro. Se triplica um, triplica o outro. Bom? Grandezas inversamente proporcionais. Aqui é diretamente, aqui não é indiretamente, tá bom, gente? É inversamente. Por quê? Porque elas são inversas. Uma aumenta, a outra diminui. Então, vamos lá. Na mesma proporção, velocidade e tempo. Por quê? Se eu andar mais rápido, eu vou levar menos tempo para chegar em determinado lugar. Tá? Então, a velocidade aumenta, o tempo diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Outro exemplo, que tem alguns probleminhas que usa isso. Se eu estou lá numa fábrica e 5 pessoas levam 10 horas para fazer determinada coisa, se eu dobrar a quantidade de pessoas, consequentemente, então, a minha hora vai reduzir pela metade. É claro que eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu estou mexendo com pessoas, eu tenho que verificar cansaço, disposição, né, um monte de coisa. Porque se uma professora corrige uma prova em 1 hora, não significa que em 24 horas ela vai conseguir corrigir 24 provas. Porque vai ser impossível, ela vai ter que parar para comer, ela vai ter que parar, sei lá, para tomar banho, então, e ela vai ficar cansada. Então, eu tenho que tomar cuidado porque nas grandezas a gente acaba tendo, então, essa influência de algumas atitudes humanas, tá bom? E grandezas não proporcionais. Não são todas grandezas que eu consigo relacionar. São aquelas que, então, as não proporcionais, elas não possuem relação de proporcionalidade. Por exemplo, massa e idade. Não é porque eu tenho o dobro da idade de vocês, tenho mais, na verdade, que o dobro da idade de vocês, que eu vou ter mais que o dobro do peso de vocês. Mesma coisa a altura. Eu sou baixinha, então não significa que se eu tenho o dobro da idade de vocês, eu vou ter o dobro da altura de vocês. Porque se isso acontecesse, os idosos seriam gigantes, certo? O meu avô, ele faleceu com 100 anos. Então, ele seria um super gigante, né? Se uma pessoa com 50 anos teria 1,80, então você imagina, ele teria 3,60 m, se fosse o dobro. Então, não é assim, tá? Então, massa e idade, altura e idade, eles não são proporcionais. E tem outro fato também, que eu estava falando em relação a pensar no ser humano, né? Num jogo de futebol. Não significa que nos 10 primeiros minutos foi feito um gol, que depois nos 20 primeiros minutos, então serão 2 gols. De novo, a gente não consegue prever uma coisa dessa, tá? A gente não consegue prever. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque alguns probleminhas podem vir com pegadinhas, tá? Muito bem, queridos, e foi isso. Essa foi a nossa retomada da sequência 1. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar à sequência 1, ver se ficou faltando algum exercício para fazer, tá ok? Vocês vão lá, façam os exercícios de vocês e tirem dúvidas comigo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, então, dessa nossa retomada, dessa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima!